Natureza ondulatória da luz, energia quantizada de fótons, espectro de linhas e modelo de Bohr. Meu nome é João Vitor Xavier, sou do período 1 e este é o primeiro vídeo aula de Química Geral. Neste vídeo irei explicar a lógica básica por trás destes 4 temas e vamos começar. Para começar pela natureza ondulatória, eu posso dizer que a luz é uma onda eletromagnética que possui um certo espectro visível aos olhos humanos. Como a onda eletromagnética, ela tem certas frequências e cada frequência influencia em um tipo de cor que ela vai assumir. Ela tem uma natureza perpendicular, que isso quer dizer que em relação à fonte, os vetores delas têm 90 graus em relação ao outro. O primeiro vetor sendo o elétron, e o segundo o magnético. E daí vem o nome da palavra, né? A palavra que se refere à onda, uma onda eletromagnética, se refere aos dois vetores que têm uma forma perpendicular. E essas frequências formam os espectros da luz visível. E eu também posso dizer que a luz, além de se comportar como uma cor, né? Ela também é capaz de transportar energia através do vácuo. Ela, como uma fonte de... A luz como uma onda eletromagnética também, né? A gente pode se referir a ela como uma forma de radiação, né? De energia. Que, estando no comprimento de 400 a 700 nanômetros, ela pode ser considerada luz visível. Qualquer forma de frequência acima dos 700 nanômetros está no ultravioleta, e o que está... Frequências maiores que 700 nanômetros podem ser chamadas de ultravioleta. E frequências menores a 400 nanômetros são consideradas, são classificadas como ondas do espectro não visível aos olhos humanos, né, que são o infravermelho. A luz, também é necessário apontar que a luz, como uma partícula que não possui massa, a massa dela é zero, ela consegue alcançar uma velocidade de 300 mil km por segundo no vácuo, onde não possui nenhuma interferência e ela pode circular livremente. E essa, por curiosidade, é a velocidade padrão, a velocidade limite de qualquer coisa no universo é de 300 mil km por segundo. Que essa é a famosa velocidade da luz. Vale apontar também que a luz é composta por moléculas, já citadas aqui, que são os fótons. E estes fótons não possuem massa, como eu já havia dito, e eles têm uma natureza muito linear. Eles tendem a percorrer percursos em linha reta. E isso traz diversos fenômenos da natureza, como a difração, refração, a polarização da luz. E essa natureza linear dos fótons permite eles percorrer grandes distâncias, como eu já havia dito antes, que os 300 mil km da luz. E eles também eles formam a onda de luz, certo? Essa onda de luz possui alguns fatos interessantes sobre ela. A frequência da luz interfere na cor visível que nós vamos enxergar. Cada frequência dessa, em uma determinada forma de se organizar, uma determinada forma de comportamento, pode se assumir como um espectro da luz visível, uma cor. Como eu já havia dito antes, quanto mais frequente, mais azulado ele fica.
E quanto menor a frequência, mais avermelhado. Essa característica da luz também implica num fenômeno natural muito conhecido, que é o efeito Doppler. Geralmente ele é mais conhecido nas ondas de som, porém também é observável no universo na sua expansão, quando o espaço se dilata, né, ele infla, e a luz que está no caminho dele, a sua onda que antes possuía essa frequência, com a expansão do espaço, ela vai sendo esticada, assim deixando ela mais vermelha. Então, muitas estrelas no céu, em algum momento, vão estar completamente avermelhadas até uma hora que elas vão entrar no espectro infravermelho, e nós não conseguiremos mais ver essas determinadas estrelas. Já sobre a energia quantizada, é um conceito da física que assume que a energia ela possui níveis de energia específicos, que eles se enquadram em uma determinada forma de classificação. Ou seja, não existe uma forma de crescimento de energia infinita e contínua. Ela sempre vai assumir determinadas formas. Sobre o espectro de linha, essa teoria, não, na verdade, este método de análise implica que todo elemento no universo possui uma assinatura de luz que foi registrada em seu estado gasoso, quando as moléculas estão agitadas, elas deixam uma impressão de luz ao serem registradas naquela forma, e com esse registro é possível analisar qualquer outra composição de elemental no universo apenas com a luz. Aqui uma fonte de luz, por exemplo, passa por aqui, e em entrar em interferência com esse elemento, ela deixa algumas oscilações na luz, deixadas por esse elemento, e ao chegar aos nossos olhos, não exatamente aos nossos olhos, a chegar às ferramentas que a gente analisa a espectrometria da comprimento de luz, a gente é capaz de identificar os elementos presentes em determinado campo, em determinado local. Por exemplo, isso é muito usado na astronomia para determinar os elementos que compõem a atmosfera de certo planeta e coisas do tipo. E possui muitas utilidades porque permite que a gente identifique elementos sem nem mesmo antes tocá-los ou chegar a vê-los de perto. É uma forma muito eficiente de se medir, e é uma das formas mais importantes de medir espectro. Já o modelo de Bohr foi elaborado pelo cientista. Já na física atômica, o átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado. Ele possui seu núcleo aqui com seus prótons e nêutrons, mas ele é geralmente representado como apenas essa esfera. Aqui as órbitas com seus níveis de energia e o comportamento de seus elétrons. E ele descreve aqui como esse núcleo pequeno, né? E ele é positivamente carregado e cercado por seus elétrons em órbita circular, como nesse modelo aqui. E os 8 elétrons da regra do octeto na última camada. Essa seria a camada de valência do elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já aqui, nesse modelo, aqui deixa muito mais claro como ocorrem as interações entre os elementos, a troca de elétrons. Eles apenas trocam os elementos entre si aqui, e assim eles formam as ligações elementares. Eletro, e o segundo, o magnético. E daí vem o nome da palavra, né? A palavra que se refere à onda, uma onda eletromagnética, se refere aos dois vetores que têm uma forma perpendicular. E essas frequências formam os espectros da luz visível. E eu também posso dizer que a luz, além de se comportar como uma cor, né? Ela também é capaz de transportar energia através do vácuo.
ela como uma fonte de... A luz como uma onda eletromagnética também, né? A gente pode se referir a ela como uma forma de radiação, né? De energia. Que estando no comprimento de 400 a 700 nanômetros, ela pode ser considerada luz visível. Qualquer coisa, qualquer forma de frequência acima dos 700 nanômetros está no ultravioleta, e o que está... Frequências maiores que 700 nanômetros podem ser chamadas de ultravioleta. E frequências menores a 400 nanômetros são consideradas, são classificadas como ondas do espectro não visível aos olhos humanos, né, que são o infravermelho. A luz, também é necessário apontar que a luz, como uma partícula que não possui massa, a massa dela é zero, ela consegue alcançar uma velocidade de 300 mil km por segundo no vácuo, onde não possui nenhuma interferência e ela pode circular livremente. E essa, por curiosidade, é a velocidade padrão, a velocidade limite de qualquer coisa no universo é de 300 mil km por segundo. Que essa é a famosa velocidade da luz. Vale apontar também que a luz é composta por moléculas, já citadas aqui, que são os fótons. E estes fótons não possuem massa, como eu já havia dito, e eles têm uma natureza muito linear. Eles tendem a percorrer percursos em linha reta. E isso traz diversos fenômenos da natureza, como a difração, refração, a polarização da luz. E essa natureza linear dos fótons permite eles percorrer grandes distâncias, como eu já havia dito antes, que os 300 mil quilômetros da luz. E eles também eles formam a onda de luz, certo? Essa onda de luz possui alguns fatos interessantes sobre ela. A frequência da luz interfere na cor visível que nós vamos enxergar. Cada frequência dessa, em uma determinada forma de se organizar, uma determinada forma de comportamento, pode se assumir como um espectro da luz visível, uma cor. Como eu já havia dito antes, quanto mais frequente, mais azulado ele fica. E quanto menor a frequência, mais avermelhado. Essa característica da luz também implica num fenômeno natural muito conhecido, que é o efeito Doppler. Geralmente ele é mais conhecido nas ondas de som, porém também é observável no universo na sua expansão, quando o espaço se dilata, né? Ele infla, e a luz que está no caminho dele, a sua onda que antes possuía essa frequência, com a expansão do espaço, ela vai sendo esticada, assim deixando ela mais vermelha. Então, muitas estrelas no céu, em algum momento, vão estar completamente avermelhadas até uma hora que elas vão entrar no espectro infravermelho, e nós não conseguiremos mais ver essas determinadas estrelas. Já sobre a energia quantizada, é um conceito da física que assume que a energia ela possui níveis de energia específicos, que eles se enquadram em uma determinada forma de classificação. Ou seja, não existe uma forma de crescimento de energia infinita e contínua. Ela sempre vai assumir determinadas formas. Sobre o espectro de linha, essa teoria, na verdade, este método de análise implica que todo elemento no universo possui uma assinatura de luz, que foi registrada em seu estado gasoso, quando as moléculas estavam lá agitadas,
estão agitadas. Elas deixam uma impressão de luz ao serem registradas naquela forma, e com esse registro é possível analisar qualquer outra composição de elemental no universo apenas com a luz. Aqui uma fonte de luz, por exemplo, passa por aqui e em entrar em interferência com esse elemento, ela deixa algumas oscilações na luz deixadas por esse elemento, e ao chegar aos nossos olhos, não exatamente aos nossos olhos, a chegar às ferramentas que a gente analisa a espectrometria da comprimento de luz, a gente é capaz de identificar os elementos presentes em determinado campo, em determinado local. Por exemplo, isso é muito usado na astronomia para determinar os elementos que compõem a atmosfera de certo planeta e coisas do tipo. E possui muitas utilidades porque permite que a gente identifique elementos sem nem mesmo antes tocá-los ou chegar a vê-los de perto. É uma forma muito eficiente de se medir e é uma das formas mais importantes de medir espectro. Já o modelo de Bohr foi elaborado pelo cientista. Já na física atômica, o átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado. Tipo, ele possui seu núcleo aqui com seus prótons e nêutrons, mas ele é geralmente representado como apenas essa esfera. Aqui as órbitas com seus níveis de energia e o comportamento de seus elétrons. E ele descreve aqui como esse núcleo pequeno, né? E ele é positivamente carregado e cercado por seus elétrons em órbita circular, como nesse modelo aqui. E os 8 elétrons da regra do octeto na última camada. Essa seria a camada de valência do elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já aqui, nesse modelo, aqui ele deixa muito mais claro como ocorrem as interações entre os elementos, a troca de elétrons. Eles apenas trocam os elementos entre si aqui, e assim eles formam as ligações elementares.